interdiocesano, o grupo dos escuteiros do agrupamento 541 Pio XII de Lisboa e o grupo de jovens de Vila Real e Yeshua. Estamos preparados para a volta do mesmo altar, nos sentirmos convocados pelo Espírito de Deus, que ouviremos no nosso coração a fazer o convite que outrora escutaram os primeiros discípulos. Vinde comigo, farei de vós pescadores de homens. Neste domingo da palavra, tomemos como guia a palavra que escutaremos do alto do ambão e cantemos todos em festa. De pé, recebemos aquele que preside em nome do Senhor, esse Senhor Jesus que é a palavra de Deus.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje celebramos o Domingo da Palavra de Deus. Todos os dias são dias da Palavra de Deus, mas este é o dia em que somos convidados a prestar especial atenção à palavra com que Deus se dirige a cada um de nós. Hoje é também o dia em que se conclui o oitavário de oração pela unidade dos cristãos e, por isso, vamos ter também presente esta intenção. Vamos rezar pela unidade de todos aqueles que creem em Cristo. Vamos rezar pelo testemunho que nós, cristãos, damos a todos aqueles que ainda não se aproximaram do Senhor Jesus. Preparemos o nosso coração para este encontro com Jesus Cristo, Palavra de Deus, Palavra de vida, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus das alturas. E paz na terra aos homens, por ele amar. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, como é habitual, depois dos ritos iniciais em que pedimos perdão e glorificamos a Deus, vamos agora tomar parte na primeira das mesas do banquete que é a missa, isto é, na liturgia da palavra. Neste domingo não o faremos sem manifestar de forma clara o desejo que temos de escutar a palavra de Deus. Vamos, por isso, de pé receber o livro que vai servir para ser proclamada nesta Assembleia que formamos a palavra do Senhor. E cantamos, porque sabemos que quando é lida a aliança antiga e nova, é sempre Cristo que nos fala. Cantamos, Verbum Dei, Amém, palavra de Deus, acredito em ti. Gloria
Leitura do livro de Isaías. Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de glória o caminho do mar, o além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Espero ouvir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma linguagem e que não haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos no mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé,
que há divisões entre vós, que há entre vós quem diga: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Estará Cristo dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebestes o batismo? Na verdade, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens.
Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Pasando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red al mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, este é o domingo da Palavra de Deus, como dissemos desde o início. É verdade que sempre que participamos na Eucaristia, ouvimos as palavras que Deus nos dirige. Porém, em cada ano, no 3º domingo do tempo comum, somos convidados a dedicar uma especial atenção à Palavra de Deus e, sobretudo, a tomar consciência do lugar desta Palavra de Deus na nossa vida. É essa palavra que nos convoca e nos reúne em assembleia e que constitui a primeira mesa deste convívio que é a Eucaristia. Temos a mesa da palavra e a mesa eucarística. Os textos bíblicos agora proclamados não são a introdução à celebração, como tantas vezes somos tentados a pensar. As leituras são uma introdução ao que segue. Não, não. A proclamação da palavra de Deus é plenamente celebração. Nós celebramos a palavra de Deus. E foi isso que quisemos significar com esta procissão de entronização do livro da palavra de Deus. Foi isso que quisemos significar com esse gesto, tantas vezes repetido, mas a que damos tão pouca atenção, da incensação do próprio livro quando se proclama o Evangelho. Nós celebramos a palavra. Isto não é introdução ao que se segue. É plenamente celebração. Nós reunimos-nos para isto. Para escutar a palavra que Deus tem para nos dirigir. A Eucaristia não começa depois de feitas as leituras. Em cada celebração, esta palavra é proclamada, é escutada, é aclamada, é explicada, é celebrada, é parte integrante do celebrar cristão. Talvez a nossa grande dificuldade é que nós ouvimos diariamente demasiadas palavras. Vivemos muitas vezes envolvidos em ruído, vivemos envolvidos em palavras a que não prestamos atenção. Quantas vezes não acontece quando estamos a fazer um trabalho que não exige concentração, temos o rádio ou a televisão ligadas que nos dão palavras como música de fundo. Isto é, nós estamos a ouvir, mas não estamos a ligar essas palavras. Elas são uma música de fundo, vão criando o ambiente. E esta talvez seja a nossa grande dificuldade, é que inconscientemente
corremos o risco de fazer isso também quando nas nossas celebrações é proclamada a palavra de Deus. É uma música de fundo. Nós, de facto, não lhe estamos a prestar atenção. E tanto assim é que muitas vezes, se no fim da missa alguém nos fosse perguntar de que é que falou a primeira leitura e a segunda e o Evangelho, ou que nos dizia o salmo responsorial, o mais certo é nós não fazermos a mais pequena ideia. E este é o nosso drama. É que nós ouvimos a palavra de Deus como música de fundo, sem lhe prestar verdadeiramente atenção. E este domingo da palavra de Deus vem chamar-nos a atenção para isso. Esta é uma palavra que é preciso escutar. E escutar não é uma atitude passiva. Escutar para guardar no coração não tem nada de passivo. Exige o nosso esforço. Exige vontade de atenção. Uma vontade que vem de sabermos que estas palavras bíblicas proclamadas são as palavras que Deus tem hoje para nos dizer, para dizer a cada um de nós. O Concílio Vaticano II, com muita clareza, dizia: Cristo encontra-se presente na sua palavra. É Ele quem fala quando se proclamam as Sagradas Escrituras na Igreja. Nós muitas vezes temos a ilusão que se vivêssemos há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo percorreu as terras da Palestina, ouvi-lo-íamos pregar e prestaríamos atenção às suas palavras. Mas as suas palavras são-nos dirigidas hoje. Foram-nos dirigidas hoje. Prestámos-lhe atenção? Sentimos-nos interpelados por elas? Essa é que é a questão. Acolher esta palavra proclamada é acolher Jesus Cristo, é escutá-lo, é recebê-lo na nossa vida. O encontro com Cristo na Eucaristia exige o encontro com Ele na palavra proclamada. Aquele que comunga a palavra é aquele que se prepara para comungar Jesus presente na Eucaristia. Sempre o mesmo Senhor. 2 mesas, o mesmo Senhor, o mesmo alimento. E o que é que nos diziam as leituras hoje proclamadas a propósito da palavra de Deus? Diziam-nos, antes de mais, que a palavra de Deus é luz capaz de iluminar as nossas vidas. Esta imagem aparecia quer no Evangelho, quer na primeira leitura. Em Jesus Cristo, palavra definitiva de Deus, nós encontramos luz que ilumina as nossas vidas, que ilumina as trevas em que tantas vezes nos vemos mergulhar ou que nos sentimos submergidos. A palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos nos caminhos da nossa vida. Nos ajuda a perceber o que fazer, como agir, por onde seguir. A palavra de Deus é luz. Mas é também uma palavra que transforma as nossas vidas. E disso nos falava o Evangelho. A pregação de Jesus começa precisamente com um apelo à transformação de vida. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta é uma palavra que transforma. É um convite à conversão com uma atitude permanente, continuada, da reorientação da nossa vida para Deus. Porque, de facto, é à luz da palavra de Deus que nós nos vamos dando conta daquilo que na nossa vida carece de conversão. Isto é quando comparamos a nossa vida com a palavra de Deus que nos damos conta do que precisa de ser convertido. Isto é, do que precisa de ser aproximado de Deus. As leituras dizem-nos ainda que esta palavra de Deus é uma palavra que chama, que convoca e que nos envia. No chamamento dos primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, que escutámos no Evangelho, concretiza-se este apelo veemente e urgente à conversão. Seguir Jesus implica, por um lado, distanciamento em relação à vida precedente, implica disposição para abandonar seguranças, para abandonar a nossa zona de conforto. Portanto, Jesus chama a uma mudança radical de vida, orientada pela confiança nele, porque só assim é possível deixar-se iluminar pela luz que dele emana. Só que esta palavra que nos convida a transformar a nossa vida, a seguir Jesus, é uma palavra que também nos convida a testemunhá-lo.
Jesus chama para enviar. Convida-nos a segui-lo para podermos testemunhá-lo na nossa vida. Cristo, a palavra de Deus, presente no meio de nós, é a palavra que chama, que convoca, que reúne, que convida a segui-lo, mas também palavra que envia, que nos convida ao testemunho. Este domingo da Palavra de Deus não chama a nossa atenção apenas para a palavra que é proclamada quando nos reunimos como Assembleia, por exemplo, agora, para celebrar a Eucaristia. Este domingo da Palavra de Deus é também convite e exortação a lermos, a meditarmos, a rezarmos a Palavra de Deus nas nossas casas, a cultivarmos familiaridade, proximidade com a Palavra de Deus. Nossa Senhora foi proclamada feliz porque acreditou na Palavra de Deus. Isto é, porque soube escutar e levar à vida. E, de facto, os Evangelhos apresentam-nos Maria como aquela que escuta a Palavra, que a medita e aguarda no seu coração. E a fé de Maria, alimentada da escuta da Palavra de Deus, revela-se depois na vida, nas atitudes, nas opções e escolhas de cada dia. Com Maria somos convidados a aprender, a escutar, a acolher e a viver as palavras que Deus nos dirige. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor Jesus, palavra de Deus presente no meio de nós, que aumente o nosso amor pelas suas palavras, que faça de nós ouvintes mais atentos àquilo que Ele tem para nos dizer. Peçamos-lhe, por intercessão de Maria, que no meio de tantos ruídos que nos cercam, Ele nos ajuda a escutar as suas palavras, a recebê-las no nosso coração e a vivê-las no dia a dia. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus nosso Pai, que chamou o povo que andava nas trevas e quer iluminar todos os homens e mulheres com a palavra de Cristo, cantando com toda a confiança. Pela nossa Diocese e suas comunidades, para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo o apelo urgente da conversão ao Evangelho
Oremos. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado, para que escutem a voz de Jesus Cristo e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens, oremos. Por todos os que sofrem e desanimem em toda a terra, especialmente pelos que vivem na dor da guerra, para que o Senhor lhes conceda a paz, venha em seu auxílio e os faça reencontrar a esperança, oremos. Para que a celebração deste domingo da Palavra de Deus faça crescer nas nossas comunidades uma assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, de modo a podermos, como Maria, testemunhar a todos a felicidade daqueles que acreditam e vivem a palavra, oremos. Para que a todos nós seja dado compreender que a unidade dos cristãos se realiza dia a dia, através da escuta atenta da palavra de Deus e da vitória sobre o pecado que divide, oremos. Pelos peregrinos aqui reunidos em Assembleia Dominical, para que o Espírito de Deus dirija a sua vida e os faça produzir abundantes frutos de boas obras, oremos. Senhor nosso Deus, que por meio do Evangelho chamais os homens à salvação, livrai-os de todo o mal e fazei-os caminhar para vós com inteira liberdade. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregaste na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas depois diz uma palavra e será salvo.
Irmãos e irmãs, acabamos de comungar o pão da unidade, mas sabemos que os que seguem o Senhor Jesus, por razões várias, não tomam ainda parte da mesma mesa. Neste momento, ao saborearmos como o Senhor é bom, no silêncio do nosso coração possa brotar esse desejo de que não haja divisão entre aqueles que dizem Pai Nosso. Para que não continuemos a ouvir eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro ou eu de Cristo, como escutávamos na Epístola aos Coríntios. Ao saborearmos o pão da unidade, peçamos que no nosso coração estejamos sempre atentos à palavra que nos une, para podermos um dia celebrar o mesmo banquete e dizer, como agora dizemos, ainda com mais convicção: um só Senhor, uma só fé temos, um só batismo e um só Deus e nosso Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante antes de recebermos a bênção final. Informamos que aos domingos, às 15h30, tem lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário um recital de órgão, aos domingos, às 15h30. Também aos domingos e dias santos, a missa das 15 horas, nesta Basílica, tem interpretação em língua gestual portuguesa. As ofertas que trouxemos para a celebração de hoje, podemos deixá-las quando sairmos. Destinam-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. E porque hoje é dia da Palavra de Deus, o Santuário de Fátima oferece a todos nós que estivemos nesta celebração, à saída podemos recolher o livro do Evangelho segundo São Mateus. É o evangelista que a Igreja lê ao longo destes domingos, neste ano que estamos a viver. Podemos levá-lo para nossas casas e, a partir dele, iluminar ainda mais a nossa vida com a Palavra de Deus. Vamos agora receber a bênção do Senhor,
Com ela, o presidente da Assembleia que formamos benze também os objetos religiosos que temos conosco. Caros peregrinos, em muitas das nossas casas há uma Bíblia. Levamos connosco hoje também o evangelista deste ano, São Mateus. O grande problema é que muitas vezes são livros que estão impecavelmente novos porque nunca foram usados. Demos-lhe uso neste domingo da Palavra de Deus, que fique este compromisso de criarmos maior familiaridade com esta palavra que chama, que ilumina, que transforma a nossa vida, mas que também nos envia a testemunhar a nossa fé. Desejo-vos um santo domingo, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.